Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Teoria Musical do canal Imbuia Violim. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Marcelo e nós já estamos na nossa quinta aula e hoje nós vamos continuar estudando o assunto de compassos. Nós vimos a diferença de compasso simples, compasso composto. Nós temos aí alguns videozinhos para explicar um pouquinho melhor. E também hoje nós vamos entrar no assunto de compassos mistos. O que são compassos mistos? É uma mistura entre compassos simples e compassos compostos, onde o mesmo compasso tem características de ambos os tipos de compasso. Nós vamos começar mostrando um primeiro exemplo, onde um compasso simples pode ter uma figura do compasso composto dentro dele. Esse compasso binário são duas figuras de um tempo ou equivalente a elas. Nós temos aqui duas figuras de meio tempo e caberia apenas mais duas figuras de meio tempo. Ao invés disso, nós vemos aqui três figuras de meio tempo. Essas três figuras de meio tempo, elas têm que ser executadas no mesmo tempo das outras duas figuras de meio tempo. Ou seja, tem que haver uma diminuição de cada uma delas para que as três ocupem o espaço de duas. Um segundo exemplo é o compasso composto. Nós temos aqui o compasso 6/8, onde nós deveríamos ter 6 figuras de 1/8, ou seja, 6 figuras de meio tempo. Mas nós temos apenas 5. Então nós temos aqui as três primeiras figuras de meio tempo, foi metade do compasso. A outra metade está composta apenas de duas figuras de meio tempo. Isso é a quiáltera, ou seja, foi uma mudança do tempo em relação ao compasso. Por isso se tornam compassos mistos, porque nós temos aqui uma figura onde duas notas preenchem o espaço de 3. Nesse terceiro exemplo, você pode ver aqui 7 figuras ocupando o espaço de um tempo. Vamos entrar agora num outro assunto, o assunto de tom e semitom. Entre uma e outra nota musical, normalmente existe o tom. O tom são 2 intervalos. O semitom é a metade desse intervalo, ou seja, entre a nota Dó e a nota Ré existe ainda uma nota intermediária, que se chama Dó sustenido ou Ré bemol. Se você for analisar no piano, fica fácil de entender. Entre a nota Dó e a nota Ré existe uma teclinha preta que faz o Dó sustenido ou o Ré bemol. Entre o Ré e o Mi também existe uma teclinha preta que faz o Ré sustenido ou o Mi bemol. Então entre o Dó e o Ré existe um tom, onde existe o meio tom que é a tecla preta. Entre o Ré e o Mi também existe a tecla preta. Então são 2 intervalos, um do Ré para o Ré sustenido, o Mi bemol, outro do Ré sustenido até o Mi. Agora, entre o Mi e o Fá, não existe a tecla preta no teclado do piano. Assim sendo, já é meio tom a distância entre o Mi e o Fá. E aí você pode continuar no piano, Fá até o Sol, são 2 intervalos, do Sol até o Lá, 2 intervalos, do Lá até o Si, 2 intervalos, e novamente do Si para o Dó nós temos um intervalo, meio tom. Basicamente isso é tom e semitom. Nós temos 2 tipos de semitom. O semitom cromático e o semitom diatônico. O semitom diatônico é quando a nota muda de nome e dá apenas um intervalo de distância. Por exemplo, nós podemos ter aqui a distância entre o Fá e o Sol bemol. Nós podemos ter a distância entre o Si e o Lá sustenido. Isso são meiotons diatônicos. O semitom cromático ocorre quando a nota ela não muda de nome, mas ela recebe um sinal gráfico que altera a altura da nota. Então, por exemplo, nós temos a distância entre o Fá e o Fá sustenido. Isso é um meio tom. Mas tanto o Fá quanto o Fá sustenido são a nota Fá.
Só existe uma variação de um intervalo entre elas. Então não mudou o nome, ela é semitom cromático. Aí pode ser tanto ascendente quanto descendente, ou seja, tanto subindo quanto descendo. Agora vamos entender um pouquinho mais o que faz essa diferença. Que sinais gráficos são esses que mudam o semitom cromático? Então nós temos os sinais de alteração da altura da nota. Nós temos basicamente o sustenido. O sustenido ele eleva a nota em meio tom. Esse sinal gráfico antes da nota, ele vai elevar a nota em meio tom. Nós temos o bemol. O bemol ele vai abaixar a nota em meio tom. O sinal gráfico colocado antes da nota vai abaixar a nota em meio tom. E nós temos também o sinal de B quadro. O B quadro ele vai anular o efeito tanto do sustenido quanto do bemol. Existe também os sinais gráficos que são o dobrado sustenido e o duplo bemol, que fazem, o nome já diz, o efeito dobrado. Se um sustenido ele eleva a nota em meio tom, um sustenido dobrado eleva a nota em um tom, ou seja, 2 intervalos. O mesmo ocorre com o bemol dobrado. Se uma nota recebe um bemol antes dela, vai fazer com que ela baixe meio tom. Um bemol dobrado vai fazer com que ela baixe um tom, ou seja, 2 intervalos. Como sinais de alteração, nós já vimos o sinal que altera a altura da nota, nós temos também um sinal que altera o valor da nota. Nós já vimos isso anteriormente, a nota pontuada, ou seja, um ponto à direita da nota faz com que ela dure ela mais a metade dela mesma. Isso nós já havíamos visto. Nós temos também o sinal da fermata, ou coroa. Faz com que, dentro do compasso, não altere o seu valor, mas o seu som pode durar indefinidamente. Quem vai definir a duração desse som, dessa nota, com a fermata ou coroa, é o executante ou o maestro, no caso que estiver regendo um coro ou uma orquestra. Na próxima aula nós vamos continuar vendo sinais de expressão, sinais de andamento e outros sinais gráficos que ajudam você a dar o colorido musical nas suas peças que você vai executar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e dar um OK para nos ajudar. Obrigado, tchau!